Seja muito bem-vindo ao canal A Natureza e Plantas em Foco. Hoje, a estrela do nosso vídeo é uma das plantas mais adoradas pelos amantes da jardinagem, a orquídea. Vou te mostrar de forma simples e direta como cuidar das suas orquídeas e garantir que elas floresçam lindas e saudáveis. Quando a gente fala de orquídeas, muita gente pensa que são plantas super difíceis de cuidar, mas a verdade é que, com as dicas certas, você vai perceber que elas podem ser bem tranquilas. Vamos lá! Primeiro de tudo, é importante entender que as orquídeas são plantas epífitas. Ou seja, na natureza, elas crescem sobre árvores, usando-as como suporte, mas sem retirar nutrientes delas. Isso já nos dá uma dica de como devemos cuidar dessas belezas. Então, nada de encharcar as raízes ou enterrar a planta em solo comum. Elas gostam de um substrato leve, que permita bastante circulação de ar. Por isso, o substrato ideal para orquídeas costuma ser composto por casca de pinus, carvão vegetal, e até fibras de cocô. Tudo para garantir que a água escoe bem e as raízes respirem. Se você usa solo pesado, sua orquídea provavelmente vai apodrecer. Agora, vamos falar sobre luz. Esse é um dos pontos mais importantes. Orquídeas adoram luz, mas não gostam de sol direto. Elas precisam de uma iluminação indireta, intensa, mas sem aquele solzão que queima as folhas. Se você colocar sua orquídea em um lugar com luz filtrada, tipo perto de uma janela com cortina leve, é perfeito. Sabe aquele ponto que fica bem claro durante o dia, mas sem aquele raio direto do sol? É exatamente ali que elas se sentem em casa. E se você perceber que as folhas estão ficando amareladas, isso pode ser um sinal de excesso de luz. Se estiverem escuras demais, pode ser falta de luz. Tudo é questão de observar e ajustar o local. Vamos falar de rega, que é onde muita gente erra. Orquídeas gostam de água, mas odeiam ficar com as raízes encharcadas. A melhor forma de regar é fazer isso 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do clima da sua região. Em dias mais quentes, a água evapora mais rápido, então talvez você precise regar um pouco mais. Sempre que for regar, tenha certeza de que a água escorreu bem pelo vaso. Se ela ficar acumulada, as raízes podem apodrecer. E não se esqueça, as orquídeas não precisam de regas diárias. Espere o substrato secar um pouquinho entre uma rega e outra. Outra dica essencial para que sua orquídea dê flores lindas é a adubação. As orquídeas precisam de nutrientes, mas nada de exagero. Você pode usar um adubo específico para orquídeas ou até um adubo balanceado para plantas, desde que seja aplicado na dose certa. O ideal é adubar a cada 15 dias durante a fase de crescimento e floração, e reduzir a frequência no inverno, quando as orquídeas entram em dormência. Sempre siga as instruções da embalagem, porque o excesso de fertilizante pode queimar a planta. Outro fator que muita gente esquece é a umidade do ambiente. Orquídeas são nativas de regiões tropicais e gostam de umidade no ar. Se você mora em um lugar seco, como durante o inverno, uma boa dica é borrifar um pouco de água nas folhas e raízes, ou até deixar um pratinho com pedrinhas e água por perto para aumentar a umidade ao redor da planta. Por fim, vamos falar de poda. Depois que as flores murcharem, não se desespere e corte tudo de uma vez. O ideal é cortar só as hastes secas, deixando as folhas e raízes intactas. Muitas vezes, a planta vai dar flores novas a partir dessas hastes. Então, tenha paciência e faça uma poda cuidadosa. Então, essas são as principais dicas para cuidar da sua orquídea. Se você seguir esses cuidados com a iluminação, rega e adubação, vai ver como elas florescem com mais frequência e por mais tempo. E o mais importante, cada planta é única, então sempre observe como a sua está se comportando e faça os ajustes necessários. Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like aqui e compartilha com quem também ama plantas. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre jardinagem e natureza. Nos vemos no próximo vídeo.